Oi malta, de que é a vossa Booms na Fofs. Artigo 13, que é este tema fofinho. Como sabem, eu fiz um vídeo com algumas perguntas. Se ainda não ouviram, podem vê-lo aqui. Ou aqui, não sei bem, alguns por aqui. E nos entrementos eu recebi algumas respostas. Portanto, hoje é o dia de revelar toda a verdade. Eu estou a brincar, como é óbvio, porque ainda ninguém faz puta ideia de como é que isto vai ficar, porque a versão final da diretiva ainda não foi aprovada e até lá há muitas pontas soltas e questões por esclarecer. Mas a vossa Booms teve a oportunidade de falar, por um lado, com a Sofia Colares Alves, que é representante de Portugal na Comissão Europeia, e também com uma representante legal do YouTube. Portanto, apesar de eu estar longe de ser uma entendida em leis ou uma expert no assunto, não sou nem quer ser. A verdade é que eu fiz perguntas, ambos os lados se ofereceram para me dar as respostas possíveis e eu acho que o mínimo que posso fazer é tentar contrapô-los e dar o meu melhor status atual desta toirada toda, para que a partir daqui depois cada um tome a sua posição de uma forma um bocadinho mais informada. Correto? Correto. Pequeno disclaimer, se este tema não vos interessa, é muito provável que este vídeo vos aborreça de morte. Isto não vai ser divertidão. Portanto, tomem agora aqui 4 segundos de um cãozinho a dançar flamenco. Ana Maria, Madeira, Rosalia, não me querem. Para compensar o tempo que perderam até agora. E podem abandonar, obrigada e boa tarde. Ora então, cá vai uma cronologia resumida dos acontecimentos. A lei dos direitos de autor não é atualizada desde 2001, envolvidos mais de 15 anitos, a União Europeia percebeu-se de que isto da internet estava uma bandalheira e surge então o artigo 13 para evitar pirataria e refletir no digital aquilo que já acontecia nas televisões e nas rádios, que supostamente pagam por cada vez que usam material protegido. Ora, este tema é tão excitante que eu... Até aos dias de hoje, o YouTube não era legalmente responsável por nenhum dos conteúdos da plataforma. O responsável era o usuário. A partir do artigo 13, o que se quer é inverter esta lógica, ou seja, a União Europeia quer que o YouTube identifique proativamente os conteúdos com direitos de autor e exerça a vontade do autor em relação aos ditos. O autor não quer que se usem, o YouTube é obrigado a remover. O autor quer ganhar guito com isso, o YouTube então operacionaliza a rentabilização. O autor quer que se use à vontade? Usas à vontade. Ao que o YouTube responde: mas nós já temos isso. Chama-se Content ID, que é uma ferramenta que detecta trechos de músicas ou vídeos com direitos, embora não seja tão boa com imagens porque o pixel é tramado, ou seja, quando um músico tem, por exemplo, a sua biblioteca de música registada e licenciada no Content ID do YouTube, cada vez que alguém, um terceiro, usa a sua música, a ferramenta detecta, avisa o artista e o artista pode escolher uma de 3 opções: monitorizar, rentabilizar, ou seja, ficar com uma parte das receitas publicitárias desse vídeo, ou remover. Nós, YouTube, até já pagámos 800 milhões a detentores de direitos nos últimos 12 meses. Ao que o artigo 13 responde: sim, bravo, yay para vocês, mas até hoje fizeram de forma voluntária. O que nós queremos é que a partir de agora seja uma obrigação legal. Devem não só licenciar o material protegido, como devem também remunerá-lo de forma justa, transparente, etc. Ao que o YouTube responde: mas como catano é que eu sei o que é que está protegido ou não? Eu preciso da colaboração dos titulares de direitos para saber o que é deles e então poder fazer o meu Content ID funcionar. Não é? Ao que o artigo 13 responde: sim, mas agora és tu o responsável pelo ato de comunicação, não os usuários. Se houver um vídeo com conteúdo protegido por direitos na tua plataforma, tu passas a ter a chamada Direct Liability, maneiras que toca a desenvolver a tecnologia necessária, nós não decidimos qual é, és tu, para identificar vídeos, imagens e músicas e para, sobre eles, exercer a vontade do autor. Ao que o YouTube responde: então... mas isso... Olha, convoca aí a nossa artilharia de youtubers e lança o dedo nisto tudo, se faz favor. E o resto vocês já sabem. Neste momento, em tempo real, há 3 versões em discussão: a da Comissão Europeia, a do Parlamento Europeu e a do Conselho, e estão as 3 numa espécie de orgia institucional sadomaso, a tentar ver qual das 3 versões é que prevalece. Provavelmente será um mix das 3 e acho que o verdicto final está apalavrado para a segunda semana de janeiro, algo assim. Pronto, neste momento a parte mais importante que está em verdadeira discussão e que gera mais celeuma é a seguinte: se houver um vídeo com conteúdo protegido por direitos de autor, o YouTube é responsabilidade por aquilo. Ponto final. Ora, uma vez que é impossível licenciar
proativamente todo o conteúdo do mundo, as centenas de horas de conteúdo geradas a cada segundo, o YouTube quer um modelo de corresponsabilidade. Ou seja, no fundo quer que a sua responsabilidade comece apenas no momento em que o YouTube saiba que aquele conteúdo tem um dono. Portanto, o autor também tem do seu lado a corresponsabilidade de notificar o YouTube e dizer: oh, alto lá, que esta foto do bebê de lasanha é minha. Quero que ela seja removida, ou rentabilizada, ou usada na boa. E nesse caso, o YouTube só seria responsabilizado numa situação em que não estivesse a colaborar com os detentores de direitos ou, uma vez notificado pelo autor, não tiver feito todos os esforços necessários para remover aquele conteúdo. Certo? Isto é tão aborrecido. Eu sei que é seca, mas podemos ficar na ignorância ou entrar neste tema a pé juntos. Por aquilo que eu entendi, há versões mais sensatas da diretiva que simpatizam com este modelo de corresponsabilidade. E outras versões que pendem para a responsabilização total da plataforma, o que pode dar cocó a sério. Porque o YouTube não se pode arriscar a que se publique a imagem do já famoso bebé de lasanha sem saber se tem direitos ou não, portanto bloqueará a priori aquilo que não conseguir identificar, e aí já faz sentido falarmos de filtros, censuras e apocalipse. Por fim, duas questões que tentei esclarecer. Sobre as tais exceções, como é o caso da paródia, que em Portugal está protegida ao abrigo da liberdade de expressão, a Comissão diz convictamente que sim, que vamos continuar a fazê-las livremente e tal, mas claro que esperam que seja o YouTube o responsável por distinguir o que é paródia e o que é que não é. Pedem que haja, e cito, ferramentas de apreciação célere no caso de bloqueios de vídeos a priori. Algumas versões dos textos falam até em haver uma apreciação humana. Portanto, um chaval cheio de acne do YouTube a dizer: tu és paródia, tu não és, tu és paródia, tu não és. Enfim, é preocupante. Já em relação a logotipos de marcas, eu perguntei especificamente: então e se eu aparecer num vídeo meu com uma t-shirt da Levi's ou um póster do Star Wars atrás a decorar o background, há algum problema? E ambos os lados, tanto do YouTube como da Comissão, me deram a entender que nada muda nesse sentido e que esse tema nem sequer está em discussão. Citando a Sofia Colares Alves da Comissão, a diretiva não tem qualquer relação com o direito das marcas, que é a propriedade industrial, e não direito de autor. Regra geral, nada impede utilizações de marcas como as que acabaste de referir. Podes usar uma t-shirt com uma marca ou falar com um quadro ou um póster por trás, como decoração. E isso por si só não violará o direito. Pronto! Em resumo é isto, maltinha. Questões que eu deixo no éter. À partida, não há qualquer razão para que artistas famosos e trailers de filmes e séries que até hoje não quiseram impedir o uso das suas obras online passem a querer impedi-lo. O Despacito quer continuar a ser a música mais ouvida do mundo no YouTube e o Game of Thrones também beneficia de que se façam 1597 teorias da conspiração sobre quem é que é a mãe do Jon Snow. Certo? O que me parece que acontece neste momento é que o YouTube tem acordos com as editoras, a Sony Music e os estúdios de Hollywood, etc. E juntos fecham um valor, não é? Da receita total que a obra X der na plataforma. E X vai para a editora, X vai para o YouTube, X vai para o agente e só um X, provavelmente microscópico, é que vai parar às manápolas dos artistas. Porque pelo caminho os abutres vão bicando a maior parte. Eu compreendo a revolta, mas até que ponto é que a diretiva vem resolver este problema? Que até vai fazer pior. Mas este vídeo é meramente informativo, não é para falar nem de heróis nem de vilões. Tanto que eu também perguntei, então mas em que é que o YouTube está disposto a ceder? Porque eles também fazem muito dinheiro. E a resposta deles é que eles vão passar então a ser liable por controlar o conteúdo licenciado na sua plataforma, porque neste momento eles não são liable de nada. Mas pedem, e isso eu acho razoável, que haja uma colaboração do outro lado. Porque não adianta o YouTube querer licenciar se não souber o que licenciar. Eu sei que muitas perguntas ficaram por responder e que isto é bastante confuso. Eu vou deixar aqui em baixo alguns links com informação adicional, mas espero ter esclarecido algumas dúvidas e que possam agora do vosso lado formar as vossas opiniões e agirem de acordo. Obrigada por assistirem e beijos!